Você sabe o que é presença? Presença é aquilo que quando você tem, ninguém percebe. Mas quando você não tem, todos são capazes de notar. É aquela força tão intensa e ao mesmo tempo aparentemente invisível. É o poder suave, aquele poder capaz de conectar, né? Atrair as pessoas. Não sei se você já teve essa experiência, né? De estar presente com um líder, um executivo, em que ele consegue despertar tanta atenção em você que parece que ele está ali com você, conectado. Ó. Como você se sentiu já nessa situação? Provavelmente muito bem. E tem o oposto também. Às vezes um chefe, né? Aí não é líder, é chefe, né? Que você tem a nítida impressão que ele tá ali de corpo. Mas a cabeça dele, a emoção dele, ele tá querendo estar em qualquer outro lugar, exceto ali, presente, com você. Né? E é péssima essa situação. Né? Por isso que presença é o elemento fundamental para despertar poder pessoal. E nesse vídeo eu vou te explicar qual é a relação entre esses dois, entre presença e poder pessoal. Vou te explicar como funciona a tríade da transformação. E vou te ensinar também 6 técnicas que vão fazer com que você quase que instantaneamente adquira presença, poder pessoal. E tudo isso começa com um elemento, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade leva a presença, presença leva a poder pessoal. E quanto mais poder pessoal, mais autorresponsabilidade você tem sobre suas decisões, sobre seus resultados, sobre seu destino. Autorresponsabilidade é a capacidade de você assumir responsabilidade pelas coisas, de você assumir responsabilidade pela sua vida. Sabe aquela pessoa que acha que a vida tá horrível, não tá funcionando porque a economia não está funcionando, porque o sistema político do Brasil é corrupto, não presta, porque seu parceiro ou sua parceira não querem, não desfrutam o mesmo sonho que você, né? Porque o seu chefe não gosta de você. Parece que é o mundo externo. No mundo externo, esses estímulos externos estão acontecendo e determinando a forma como você reage a eles. A questão é, o que você pode fazer para mudar essa situação? Como você pode assumir a responsabilidade para começar a mudar? Porque perceba, a grande chave da autorresponsabilidade é que a gente não muda os outros, a gente muda a gente. É lógico que a gente convive com outras pessoas em sociedade e que há circunstâncias externas que estão fora do nosso controle. E aqui está o pulo do gato. Se está fora do seu controle, né, se o alcance é maior do que o seu braço, para de prestar atenção nisso, cara. Você está desperdiçando energia. Para de prestar atenção, de focar sua atenção, energia, seu foco, onde você não pode controlar. Começa a perceber no que você pode influenciar para o resultado dos outros. No que você pode influenciar para, por exemplo, seu chefe ter uma percepção diferente de você. No que você pode influenciar para poder fazer, de repente, seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, mudar de opinião sobre alguma coisa. E mostrar os benefícios daquilo que você quer para que vocês possam convergir, vocês possam ter congruência. Perceba o que você pode fazer para influenciar na decisão de terceiros, para que o ambiente em que você viva seja mais atraente para você. Então, digamos que essa é a dica extra, né? A dica extra, a dica bônus. Foca no que você pode controlar. Foca, atenção, no que você pode controlar, não no que depende dos outros, não no que está fora do seu controle. Aí você pode dizer, mas tem muita coisa que está fora do meu controle. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu diria que a sua percepção não deve estar tão acurada assim, não está tão precisa. Vem comigo aqui, perceba o seguinte, autorresponsabilidade. Vamos desmembrar o auto e a responsabilidade. Vamos pegar a responsabilidade, tá? Como é que é responsabilidade em inglês? Responsibility. Se você desmembrar responsibility, o que é que dá? Habilidade de responder. E tá aí a chave. Autorresponsabilidade permite que você responda da maneira como você quer responder e não fique reagindo. Quando você reage a estímulos externos, parece que é quando você assume um comportamento que não parece que não é você, sabe? Você tem comportamentos que provavelmente você vai se arrepender depois. Provavelmente você vai se lamentar de ter tido esse tipo de comportamento
São aquelas reações impulsivas, né? Isso tem toda uma explicação neurocientífica para isso. A questão é o seguinte, comece a ficar atento em como você quer responder. E você só é capaz de ter essa consciência, essa percepção, nessa fração de segundos de como você vai responder, tendo presença. Interessante aqui, por que é tão importante, né? Esse livro aqui, ó, O Poder da Presença, da Amy Cuddy, né? Tem vários relatos científicos. A Amy Cuddy, para quem não conhece, ela tem uma apresentação que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela é a top 2 de número de views do TED Talks, que é a postura do super-homem, do super-herói, da Mulher Maravilha. Ela fala da Mulher Maravilha, né? A postura do super-herói, que eu vou detalhar aqui para você. E nesse livro, é lógico que o livro dessa grossura, né, não é só sobre essa pose, né? Tem outros elementos aqui. E o que eu acho mais importante, ela é uma professora, né, de psicologia social aplicada de Harvard, então ela traz muitos elementos de experimentos científicos que comprovam como, né, como o poder da presença estimula a autoconfiança e poder pessoal. Então vamos lá. Um dos experimentos mais interessantes, que quando você tem presença, você pode até dobrar sua resistência à dor física. Olha o experimento que eles fizeram. Uma breve explicação do que é um experimento acadêmico, tá? Você tem que ter um grupo neutro, que é o grupo tipo, que se você não fizer nada, eles respondem dessa maneira, e você vai coletar dados estatísticos para você ter uma amostragem desse comportamento, né? E aí você vai começar a manipular. O que é manipular? Você vai começar a, variável por variável, né, estimular um outro grupo diferente desse, do grupo neutro, do grupo de controle, para você perceber qual é a diferença, qual é o impacto dessa variável que você está manipulando no comportamento, no resultado que você espera. E como você vai saber, você vai fazer uma análise estatística desse grupo que você variou, você vai comparar com a análise estatística desse grupo de controle, desse grupo neutro, né? E isso que eu vou estimular, eu vou explicar para vocês a grandiosidade disso, tá? Então, um dos experimentos, eles fizeram resistência à dor física. Eles pegaram o grupo de controle, ok, e depois pegaram o grupo para variar poder pessoal e presença, certo? E o que aconteceu? O experimento é o seguinte, as pessoas iam colocar a mão num balde de gelo e retirar no momento que eles quisessem. Assim, ó, bota a mão no balde de gelo, conta o relógio, tira quando quiser, beleza. O grupo de controle tirou, em média, com 45 segundos. O grupo de controle resistiu à dor física de botar, não sei se você já botou a mão no balde de gelo, realmente não é nada confortável, e conseguiu resistir até 45 segundos em média. O grupo que eles manipularam presença, né, e poder pessoal, eles manipularam e mandaram eles colocarem a mão no balde de gelo. Eles resistiram em média 90 segundos. Ou seja, o dobro do grupo de controle. Então, olha só. Então, qual é o resultado desse experimento, né? Que presença e poder pessoal ajudam você a ter resistência física. Legal. Bem, Ronaldo, mas no meu dia a dia eu não tenho tantas exposições à dor física. Eu tenho exposições a dores emocionais, por exemplo. Show, ótimo. Fizeram um experimento com isso também. E eles viram o que é bem interessante, isso foi mais em empresas, né? Eles fizeram experimentos de empresa sobre dor emocional e com casais também. Eles pegaram casais de universidade, eles fizeram esses experimentos. E o resultado é esse, que as pessoas com presença e poder pessoal, eles tinham mais resiliência. Eles suportavam melhores as dores emocionais. Um exemplo que eu achei muito interessante, que eles pegaram o seguinte, criatividade dos acadêmicos é impressionante. Eles pegaram, no ambiente de trabalho, eles simularam, ó, vai ter um happy hour. E você não foi convidado. Então imagina, teve um happy hour e você, que está sendo experimentado, está sendo pesquisado e analisado, você não foi convidado. Eles queriam medir a sua resposta emocional. Aí eles viram o seguinte, tá, que a resposta emocional que você tem depende do status que você dá a quem está te rejeitando. Olha só que interessante, vamos supor, se a pessoa que convidou para o happy hour tem um status profissional menor do que você, cara, você nem se incomoda, basicamente. Tipo, não é pra mim, cara, é pra galera deles, não é comigo, entendeu? Não é minha turma, então não tem problema, não vou mesmo, não é mesmo, então beleza. Agora,
Se é um par seu, te incomoda mais pouco. Você já fica meio, putz, tá, mas de repente, não, tudo bem, né? Agora, se é alguém superior, com status superior a você, você fica abalado, você fica mal. A pessoa resistir ficava muito mal por ter sido preterida de um happy hour, né? Olha que interessante. A forma como você reage a algum tipo de rejeição depende do status de quem está te rejeitando, né? Então, assim, como é que você consegue ter um pouco mais de presença e poder pessoal para você perceber diferenças de status? Nessa análise, é lógico, tinha um organograma da empresa, né? Coloque em outra situação, amigos talvez, colegas profissionais de trabalho, ou da sua realidade, aí é a sua realidade. Um dos segredos é você conseguir diminuir esse status que você dá a outra pessoa. Eu te garanto o seguinte, sabe qual é um grande perigo, um grande problema das pessoas? Como elas se sentem mal para baixo, como assim, elas derrubam sua estima, sua autoestima? É quando elas comparam o seu bastidor com o palco dos outros. E o pior, elas comparam o seu pior bastidor, o seu pior defeito, com a melhor virtude do palco dos outros, com a melhor qualidade. O que eu quero dizer com isso? Todos nós assumimos diferentes papéis na vida. Eu, Ronaldo, por exemplo, eu sou coach, eu sou trainer em programação neurolinguística, eu sou muitas vezes aluno, né? Eu estou sempre estudando, né? Eu sou professor, eu sou marido, eu sou pai, eu sou colega, eu sou amigo, eu sou filho, eu sou irmão. Eu tenho vários papéis. Vamos supor que em algum momento, um desses meus papéis, vamos dizer, algum papel de aluno, por exemplo. Eu não aprendo bem em determinada situação. E aí, nesse papel, em que eu não estou desempenhando bem, eu acabo me comparando com uma outra pessoa, que é muito bom no papel diferente até de aluno. Faz sentido o que eu estou te falando? Eu falo, putz, cara, minha vida não está tão legal, porque nessa situação não estou indo muito bem, sei lá. A econometria é difícil para mim, vamos supor, tá? E aí o cara me compra, pô, mas, cara, fulaninha, tão bem sucedido, tá lá trabalhando. Aí tu fala assim, caramba, é outro contexto, é outra comparação, né? Então, fica atento, né? Fique atenta, que talvez um dos problemas dessa dissonância cognitiva, tipo, aquilo que você se compara com o outro não é uma comparação justa, né? Não é uma comparação, assim, equivalente, né? Tá comparando coisas distintas. E eu vou falar para você, ainda nesse vídeo, eu vou te falar o porquê que o ser humano tem uma tendência de auto-se depreciar. Ou seja, o ser humano tem uma tendência para prestar mais atenção no lado negativo do que o positivo. Então, fique ligado, fique atento a isso para você começar a se policiar, tá? Ao longo desse vídeo, eu vou começar a falar algumas técnicas para você, né, ter esse gatilho mental para você sair dessa cilada, sair dessa armadilha, né? Então, vamos lá. Outra questão muito interessante também é que poder pessoal e presença aumenta a empatia. No meio desse ano, não lembro se foi junho, julho, se eu não me engano, uma revista, Você S.A., veio na capa e falou que empatia era o recurso que as empresas mais procuravam nos funcionários hoje em dia. Que as pessoas não têm capacidade de empatia. E atenção, empatia é diferente de simpatia. A pessoa pode ser simpática e não ser nada empática. Empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. É a sua capacidade de enxergar pelos olhos do outro, de sentir com o corpo do outro, de ouvir na percepção do outro. Isso é empatia, né? Essa habilidade que gera conexão, né? Que gera mais compreensão, permite negociações, as pessoas se abrem de uma forma mais eficiente, né? Consegue convergir interesses de uma forma mais eficiente, né? Então, empatia. E como é que esses experimentos comprovaram que presença, né, e poder pessoal gera empatia? Primeiro, porque quando você está presente, você não está preocupado com o que o outro está achando de você. Isso que é interessante, isso tem a ver com o efeito holofote, tá? Que um dos experimentos do efeito holofote, só abrindo um parênteses aqui, que era na aula as pessoas pegavam os alunos para analisar e usavam uma camisa muito extravagante. E aí passava o dia na faculdade, nas aulas e tal, e depois falava assim, qual o percentual, se você puder chutar, qual o percentual de pessoas que perceberam se a sua camisa é realmente extravagante, essa roupa assim, que chama atenção? Os caras, 50% no mínimo, pô. Tá todo mundo prestando atenção. E eles foram analisar. Não chegava a 10% o número de pessoas que perceberam uma camisa extravagante.
né? Era aquela coisa bem assim, chocante para chamar atenção mesmo. Então era para despertar atenção. E ninguém prestou. Quer dizer, ninguém. Tá, não chegou a 10%. Né? É o efeito holofote. Fizeram um experimento com atletas. E os atletas perceberam que, de beisebol principalmente, alguns esportes americanos têm muita mídia, né? Que os atletas que não lidavam bem com a pressão, eles começavam a sentir a pressão antes de começar realmente a performar. Quase sabe quando? Por exemplo, em beisebol, quando o cara entrava para fazer rebatida alguma coisa, aparecia no telão o nome dele e falava assim, ferrou, tá todo mundo prestando atenção em mim. Aí o cara, ele entrava numa paranoia que ele tava nos holofotes, por isso que é efeito holofote, né? Que tava todo mundo prestando atenção nele, ele sentiu uma sobrecarga enorme quando as pessoas não estavam. Pô, beleza, é o cara, mas daí? Tipo, não é meu jogador predileto, né? Ele falou, pior é quando aparecia o nome e as estatísticas. Os americanos têm eles fazem muitas análises estatísticas, né? Em basquete, futebol americano, em beisebol. E as estatísticas apareciam, que era uma evidência, né? Da qualidade daquele atleta. Então, quando ele via aquilo exposto, ele falava, cara, tá todo mundo prestando atenção em mim e tal. E aí eles começavam a se performam muito mal. Então, aí, outra dica, né? Outra dica bônus. Pessoas que performam muito bem, eles não estão preocupados com a opinião dos outros. Eles conseguem realmente se desligar. Eles entram num canal de flow, de fluxo, de atenção e concentração que eles realmente não estão nem aí para a opinião dos outros, cara. Né? É bem interessante que eu não lembro qual é o atleta que falou isso, que deve ter sido um desses expoentes do basquete, né? Que ele falou assim, pô, é legal que você... Como é que você faz para se desligar? Ele falou assim, eu acho que eu tô numa orquestra e eu sigo a regra do maestro. Eu falei, uau, qual é a regra do maestro? Que para comandar, né, uma orquestra, eu tenho que estar de costas pro público. Olha que interessante. Para eu reger uma orquestra, eu tenho que estar de costas pro público. Era o que ele falava, o que ele repetia, para ele conseguir desligar a mente dele das pressões externas. Né? Isso tem a ver com foco, isso tem a ver com linguagem, elementos do tripé da transformação, tá? Que vai promover essa mudança interior. Olha que interessante, foco, linguagem, elementos que os atletas usam, né? Então vamos dar continuidade, que eu estou dando dicas extras que não estavam previstas, mas acontece, eu me empolgo, vou falando com você, esse é o meu intuito de dar sempre o melhor aqui, fazer com que valha muito a pena o seu tempo dedicado assistindo a esse vídeo, essa aula. Então, você já sabe... vou falar de empatia, lógico, de empatia. Né? Como é que eles fizeram o experimento da empatia? Eles estimularam presença, né? Que eu acabei falando do efeito holofote. Então, vamos lá, empatia. No experimento, eles queriam perceber, as pessoas que tinham presença, elas conseguiam ler o outro, conseguiam ter empatia com o outro de uma forma melhor. Ou seja, as pessoas iam lá, interagiam, era tudo filmado, e aí pegava as pessoas para responder. O que a pessoa estava sentindo nesse momento? O que você estava... qual era a comunicação que estava vendo aqui nessa situação? Como se estivessem vendo um filme mudo, né? Só pela linguagem corporal. E aí as pessoas falam, ele estava triste, ou ele estava entusiasmado, ele estava alegre, né? E aí eles foram checar com as pessoas o que eles estavam... Porque as pessoas estavam com orientação para demonstrar exatamente aquilo. E aí eles viram o seguinte, o grupo que teve a variável de presença estimulada respondeu muito melhor do que o grupo de controle. Acertaram muito mais o que os outros estavam transmitindo. Eles estavam muito mais atentos ao que estava acontecendo ao mundo, à leitura do mundo sem o seu próprio ego e capaz de perceber, se conectar com o outro, ter empatia com o outro. Olha que interessante. Quando você está presente, é meio que você se desliga do mundo, inclusive do seu ego. Você consegue estar tão presente, tão ciente do que está acontecendo com você, que aquela vozinha interna, aquele crítico interno, como se desligasse. E você pode realmente estar presente naquela situação. Né? Então, outra coisa bacana é que presença estimula ação. Você já deve ter ouvido, né? Muitas vezes, que o mundo, né, de que o importante não é quem você é, o que você faz, né? Então, assim, é ação, é action, né? E esses experimentos mostram que presença estimula ação. E fizeram 2 experimentos interessantes. Um é botar um ventilador assim na frente das pessoas, assim, para ser incômodo mesmo, né? Era numa sala médica, eles estavam esperando para ser atendidos e colocaram um ventilador numa posição bem estrategicamente bem ruim, para incomodar. Eles viram o seguinte, o grupo de controle, 42% desse grupo de controle teve a iniciativa de levantar e fazer alguma coisa, ou virar o ventilador, ou desligar o ventilador, ou mudar de lugar, né? Esse é o grupo de controle. Agora, o grupo que teve essa variável de presença e poder pessoal trabalhado,
69% tiveram essa iniciativa de levantar e mudar o ventilador de lugar e, enfim, ou trocar de posição ou fazer alguma coisa para eliminar aquele vento que estava incomodando. 42% no grupo de controle, 69% no grupo de presença e poder. Se você pegar esses dados aqui, é quase 65% de diferença. Né? Então, assim, você ter presença, você tem quase que um ganho de 65% de ação, de iniciativa. Um outro experimento que eles fizeram com grupos de debate. Nos Estados Unidos é muito comum as universidades terem times de debate. Né? Assim, é bem difundido culturalmente na academia americana. E aí eles fizeram o seguinte, você se preparar para um grupo de debate, você pode escolher se você é o primeiro ou você é o segundo. Ou seja, você vai lá e inicia a questão ou você vai para a réplica. E aí o experimento é o seguinte, era manipular as pessoas que iam apresentar esses argumentos. Não, se você for o primeiro, você tem a chance de dominar a agenda, você que vai estabelecer o que vai ser trabalhado, o que vai ser discutido, o que vai ser apresentado. Agora, se você for em segundo, olha só, você já sabe os argumentos do outro. E você sabe que você só convence o outro com os argumentos dele, não com o seu. Ou seja, dois argumentos bem sólidos, né? E eles fizeram com o grupo de controle e o grupo manipulado, né? O grupo manipulado não no mau sentido aqui não, tá? O manipulado é o seguinte, é alguma variável que eles estão testando. Então eles têm que mudar esse ambiente para que essa variável realmente se reflita nesse grupo de análise. Tá? Por isso que eu uso manipulado, não num tom pejorativo, não. Até porque era manipular para o bem, né? Era para eles se sentirem mais presentes, com mais poder pessoal. Eles viram o seguinte, esse grupo que tinha mais presença teve 4 vezes mais iniciativa de ser o primeiro do debate e não o segundo, né? Então, apresentei para você aqui, ó, uma série de experimentos acadêmicos comprovados aqui, ó, tudo desse livro da Amy Cuddy, né, que mostra qual é a vantagem de que quando você, né, você ter presença, você ter poder pessoal, você resiste mais à dor física, você resiste mais à dor emocional, você tem mais empatia e você tem mais iniciativa, você tem mais proatividade, certo? E agora vamos lá. Ronaldo, beleza, eu já entendi que é importante, é legal, já entendi qual é o conceito de presença, de poder pessoal, já sei o quão importante para mim e como é que eu faço isso. Legal, como é que você vai fazer isso? O elemento chave aqui, né? A tríade da transformação. E você consegue isso por 3 elementos. Se for os 3 ao mesmo tempo, ótimo, mas só um deles já é o suficiente para você ter mais presença. Percebe? Que um elemento, foco. Segundo elemento, linguagem. Terceiro elemento, fisiologia, que é a postura. É a postura. Se você ficar ciente para esses 3 elementos, foco, linguagem e postura, você consegue muito rapidamente mudar seus elementos, seus recursos internos aqui, para você ter mais presença e poder pessoal. Legal? Como? Vamos lá. Vou dar uma técnica aqui de foco. Uma técnica de foco. E isso aqui, vou só deixar claro, né? Tem base na programação neurolinguística, que é a minha especialidade. E eu achei muito fantástico, assim, eu li nas entrelinhas, né? Então, esse livro aqui, que eu achei tão bom, tão forte, assim, tão rico de exemplos, não apenas pelos resultados acadêmicos e científicos que se apresentavam, mas, lembra que eu foquei tanto na manipulação de poder e presença? É isso. Eu fiquei muito mais interessado em como esses acadêmicos estimulavam presença e poder pessoal. Como eles faziam isso? E eles faziam isso nessa tríade de transformação. Foco, linguagem e fisiologia, que é a postura corporal. Vamos lá. Foco. Sabe como é a forma de você trabalhar seu foco? Lembra uma vez que você já teve esse recurso. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é o seguinte: todos nós temos os recursos necessários para resolver qualquer problema na vida. Recursos internos, tá? Não estou falando de recursos externos. Ah, Ronaldo, eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Tá. O que você precisa para conquistar dinheiro? O que você precisa para se valorizar e realmente, né, se destacar para que você receba um aumento, alguma coisa. Então, eu estou falando de recursos internos. Todos nós temos todos os recursos internos necessários para promover a mudança que a gente quer. A gente só não lembra, tá? Por isso que, para lembrar, né, vamos estimular, vamos lembrar qual recurso que você quer. Eu quero estar
presente. Então vamos lá. Lembra de uma vez que você realmente se sentiu presente, que você entrou em flow, que você estava completamente envolvido, concentrado naquele momento, naquilo que estava acontecendo com você ali naquela hora. Lembra. Ronaldo, só lembrar? É só lembrar. E aí você pode enriquecer essa memória. Se você conseguir, de repente, lembra, cara, o que estava acontecendo, como se fosse um filme mental passando na sua frente. Tá? Imagina que a sua mente é um cinema. Eu ia falar theater, os ingleses falam theater, né? Cinema lá cinema é teatro. Imagina que a sua mente é um cinema e aqui na frente, no seu córtex pré-frontal, aqui na frente, na sua testa, tem uma tela de cinema voltada para dentro e você está lá observando o que você está vendo, qual recurso lá você está acionando e vendo. Pô, torna essa tela de cinema grande, enorme, assim, sabe? Bem, até 360. Aumenta esses recursos para você estar cada vez mais presente. O que você estava ouvindo nessa situação? Faz ele ser aquele surround, aquele cinema de tecnologia enorme, né? Recentemente eu vi eles estavam fazendo uma propaganda dentro do cinema dos recursos de áudio, que o áudio não fica só no fim da sala, fica na frente, ela acompanha, assim, é um negócio bacana. A tecnologia hoje é fantástica. Então usa essa tecnologia mental a seu favor, né? Percebe? Quando um filme bom, assim, que você está completamente concentrado, é capaz de você sentir, às vezes, até o que o ator está sentindo na tela, né? No filme de terror, você entra, uau, pô, parece que você está que nem o ator lá da frente tomando susto. Né? Ou o contrário, um filme de superação, você sai de lá, caramba, é isso, eu quero transformar, eu quero acontecer. Você sente no corpo aquilo que você está enxergando, que você está vivendo. Por isso, essa metáfora do cinema mental é tão forte. Né? Porque consegue conectar. E, mais uma vez, olha só, eu estou dando uma explicação fácil. Quer ver explicação neurológica para isso? A área do cérebro onde funciona a memória é a mesma que funciona a imaginação. Legal, Ronaldo? Então, no cérebro, a área que se destaca lá, se você fizesse monitoramento do seu cérebro, imagina uma situação, acende lá uma luzinha. Lembra de uma situação, acende aquela luzinha. É no mesmo lugar. O que isso significa? Que a sua mente não distingue fantasia de realidade. Não distingue aquilo que aconteceu, memória, do que é fantasia, do que você imagina que pode acontecer, porque não aconteceu ainda. Estimula as mesmas sinapses. Né? O que é sinapse? São conexões neurológicas do seu sistema nervoso. Né? Tem uma conexão no seu corpo inteiro, de quando você vai construindo. Né? Memórias são construções sinápticas. Né? Então, quando você lembra de algum... E ela não se perde, né? Ela pode enfraquecer, ela não necessariamente some. Ela está fraca. Então, quando você lembra de uma situação, de um recurso específico que você quer, é como se você estivesse fortalecendo esse caminho. Né? Vamos supor, se fosse um caminho assim também empoeirado, e você está lá, ó, tirando terra, deixando esse caminho um pouquinho mais limpo. É esse o exercício de lembrança, de memória, que funciona para despertar esse seu recurso. Né? Então essa é a primeira técnica. A segunda eu já acabei dando a dica, como eu antecipei, que é o seguinte: cara, eu não lembro, eu duvido que você não tenha passado por uma experiência, né, de presença, de autoestima, mas vamos supor que você não tenha vivido. Então, cara, como seria? Ronaldo, é difícil. Legal. Pensa em alguém que você admira. Exatamente por esse recurso. Tá? Exatamente por esse recurso. Se você quer autoconfiança, se você quer ter presença, se você quer ter algum tipo de recurso mais específico, lembra de alguém que tem esse recurso. Legal, lembra. Como se estivesse pertinho de você, filho. Você está lá admirando essa pessoa. Como se ele está tão próximo, que você está assim, na mesma altura dessa pessoa, você está assim, muito próximo. Você é capaz de ouvir, é capaz de até sentir o hálito dessa pessoa. Certo? Se você prestar atenção, você consegue ouvir o batimento cardíaco dessa pessoa de tão perto. Tão perto que é como se você estivesse quase que entrando no corpo dessa pessoa. Imagina essa situação. E aí você vai começar a imaginar como é que é ter esse recurso que você queria. Essa é a segunda dica, tá? Primeira, lembra de uma situação. Segunda, pensa numa pessoa que você admira que tem esse recurso. Isso é para você orientar o seu foco. Você está orientando o seu foco. Isso tem outra explicação. É que, cara, esse vídeo está ficando muito longo, já tem quase meia hora, sabe? Eu estou chegando no meio dele, mas eu acredito que o que eu estou entregando tem muito valor. Então eu espero que você realmente esteja atento, atenta, prestando atenção, porque tem muito valor. Porque isso é o foco, tem a ver com o sistema de ativação reticular. É como se fosse um filtro, uma peneira da sua mente, que permite que você vai concentrar, sua mente vai focar
naquilo que passou por essa peneira. Então, quando você lembra de um recurso específico, você imagina alguém que você admira exatamente por aquele recurso específico, é como se você estivesse dando uma ordem para o seu sistema de ativação reticular. Ó, a partir de agora o meu filtro é esse, minha peneira é esse. É como se você só permitisse passar na sua tralha informações que tenham a ver com esse recurso que eu estou buscando. Legal? Explicação rápida, mas é isso aí, foco, tá? Primeiro elemento do tripé da transformação. O segundo é linguagem. O segundo é linguagem. E mais uma vez, assim exatamente como os exercícios que eu te passei do foco, os pesquisadores, né, que manipulavam presença e poder pessoal usavam a linguagem. Como é que eles faziam para ver um cara com poder e uma pessoa sem poder? Nos experimentos relatados no livro da Amy Cuddy, né? Eles faziam o seguinte, eles deixavam as pessoas num ambiente em que eles ouviam histórias, né, ouviam relatos, estavam na preparação para o experimento. E no que era para tirar poder, o discurso, o roteiro que as pessoas estavam falando, assim, para eles ficarem ouvindo, eram palavras como fracasso, como submissão, como obediência, né? E inferioridade. E no grupo que eles queriam trabalhar poder e presença, as palavras mais usadas, mais frequentes eram liderança, sucesso, resultado, alta performance. Percebe? E aí, essa diferença no vocabulário promoveu os resultados tão distintos que eu falei para você anteriormente. Então, linguagem. Preste atenção como é que você qualifica suas experiências. Preste atenção, né? A vida tá legal, como é que foi tal situação? Você vai, pô, foi legal. Beleza, a palavra pode não ter sido tão ruim, mas a tua expressão, a tua energia foi meio para baixo. Faça um inventário, tá? De palavras positivas que você possa usar. E perceba a diferença. Eu gosto de dar esses exemplos. Quer ver uma coisa? Eu garanto a você que da próxima vez que você cruzar com uma pessoa, ela falar bom dia, e você falar um maravilhoso dia pra você, e passar, você vai ver a reação que essa pessoa vai ter. Aí depois fala, e aí, tudo bem? Tudo fantástico! E vai. Você vai ver, as pessoas vão olhar pra você e sentir, o que você comeu? O que você bebeu? Eu quero isso também. Né? Você começa a manipular o seu vocabulário. Posso te fazer uma provocação? Se você engolisse as suas palavras, você se nutriria ou você se envenenaria? Se você engolisse as suas palavras, você está engolindo alimentos que vão te nutrir ou um veneno para você? Porque é isso que acontece. Palavras são códigos que ajudam você a definir o que acontece com você. Palavras são códigos que representam como você qualifica o seu ambiente, a sua experiência. Percebe? A forma como você está rotulando sua experiência é como, são palavras inocentes. Não, não são. Não são. Freud já dizia, né? Se Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É claro, porque Pedro, quando fala, ele reflete o que ele está prestando atenção, está refletindo as preferências dele, está refletindo o que ele mais está atento, né? Dale Carnegie, que é como fazer amigo e influenciar pessoas, qual é a grande charada, assim, o grande segredo do Dale Carnegie para influenciar as pessoas? Faça o outro falar. Faça perguntas e fique quieto. Deixe o outro falar. Quando a pessoa fala, revela várias coisas dela. Né? Assim, é lógico. Quando você começa a ter um pouco mais assim, de conhecimento de programação neurolinguística, você vai ver que quando as pessoas falam, elas revelam as crenças, revelam suas preferências de sistema representacional, revelam seus metaprogramas, revelam seus valores. Olha só quanta coisa importante você está tendo de munição. Isso tudo se você souber ouvir. E você só sabe ouvir quando você está presente. Eu tive um mestre que falava o seguinte, quando você faz uma pergunta, juntando dois instrutores aqui, né? Ele falava, às vezes quando as pessoas estão conversando, elas acham que a pausa é um PPP. O que é PPP? Pausa para perguntar. Né? A pessoa para, às vezes está respirando, você já emenda numa pergunta que muitas vezes não tem nada a ver com a resposta da pessoa, né? E a outra é a seguinte, imagina que você faz uma pergunta e o tempo começa a correr aqui. Pergunta A, pergunta B, certo? Pergunta A, pergunta B. Você faz a pergunta e aí quando estivesse correndo o tempo assim, e o outro está falando,
Isso aqui é o espaço entre as suas perguntas. Pergunta 1, pergunta 2. Você faz uma pergunta, o outro está respondendo. Tá? Aí parou, de a resposta tem a pergunta 2. Faz sentido? Então, ó, pergunta 1, o outro está respondendo, a esse espaço. Quando o outro para de responder, essa aqui é o seu pergunta 2. Ok? Onde está o pulo do gato? Quando sua mente está realmente pronta, quando você... Pergunta 1, pergunta 2. Quando você já sabe qual é a pergunta 2? Percebe? Assim, o cara, você faz quando a pessoa está falando. Você já sabe aqui? Ou você sabe exatamente aqui quando você faz a pergunta 2? Eu garanto que as pessoas já pensam na pergunta seguinte quando a pessoa mal começa a responder, ele já pensa na outra pergunta. Ou seja, você não está nem prestando atenção na resposta. Ou seja, aquilo que você perguntou não é interessante para você. Então, o que perguntou? Porque a pessoa está te respondendo algo que você desligou, você não está ouvindo. Você já está pensando no que você vai perguntar a seguir. Percebe? Essa diferença é bem interessante. Então, isso tem a ver com presença. É claro que tem a ver com presença. Né? Tem a ver com linguagem. Comece a mudar a sua linguagem. Tem um vocabulário. Isso que é uma dica boa. Quando você estiver bem, experimentando bem, guarde memórias boas na manga. Para você acionar quando quiser. Tem um inventário de vocabulários bons para você falar, nossa, que experiência fantástica. Né? O que eu digo, enriqueça suas experiências boas, enfraqueça as experiências ruins. Se você está furioso, fala que você está livremente apreensivo. Se você está irritado, frustrado, você está levemente abatido. Agora, você está bem ou está fantástico? Né? Você está satisfeito ou está extremamente feliz? Percebe? Faça esse jogo, esse equilíbrio. E agora, vou para a quarta dica, que também tem a ver com linguagem agora. E tem a ver também com uma pesquisa divulgada no TED Talks da Alison Ledgerwood. Alison Ledgerwood. Ela fala sobre negatividade e por que as pessoas ficam presas na negatividade. Olha que interessante a pesquisa dela. Eles viram o seguinte, como é que qual é o estado emocional da pessoa quando ela ouvia algum tipo de informação, algum tipo de linguagem, tá? Vamos lá. Se a pessoa ela ouve o relato, ouve experiências boas, aí pergunta como é que você está sentindo. Bem, claro, acabou de vir uma notícia boa, beleza. Aí logo depois eles fazem um experimento com essa pessoa, aí dão uma notícia ruim para ela. Como é que ela está se sentindo? Claro, né? Ouviu uma notícia ruim, tá, um contexto ruim, para baixo, estou me sentindo mal. Aí, primeira hipótese, né? Então sim, se as pessoas ouvem a notícia boa e se sentem bem, depois elas ouvem a notícia ruim e se sentem mal, qual é o resultado esperado? Que as pessoas têm uma resposta imediata, diretamente proporcional à qualidade do que ela está ouvindo. Ou seja, se eu ouço algo bom, me sinto bem. Se eu ouço algo ruim, eu me sinto mal. Né? Essa é a hipótese. Beleza. Vamos testar essa hipótese. Como eles fizeram? Inverteram a ordem. Inverteu. Primeiro falaram da notícia ruim. Você recebeu uma notícia ruim e tal, como é que você está sentindo? Mal. Era esperado, né? Houve uma notícia ruim, sente mal. Então agora você vai ouvir uma notícia boa, né? E aí qual é o resultado esperado? Que ele reaja bem. Então vai lá. Ele ouviu uma notícia ruim, sente mal, ouve uma notícia boa para sentir bem, né? Não, se sente mal. Aí fala assim, peraí, tá errado, peraí. A ideia é que a pessoa ia reagir imediatamente igual, proporcionalmente à notícia que ele recebeu. Só que não aconteceu isso. Se a primeira notícia foi ruim, a segunda pode ser boa, ela não sente bem, ela sente mal. Cara, vamos botar um terceiro elemento? Mais uma vez, deram uma notícia boa. Como é que a pessoa sente? Mal. Mais uma vez, deu uma notícia ruim, deu uma notícia boa, aí neutro. E aí depois é que se sente bem. Olha que interessante. É uma proporção de 3:1. Percebe? A tendência do ser humano pela negatividade. Se você recebe uma notícia ruim, aquilo te abala. Você pode receber até 3 notícias boas para neutralizar aquele impacto da notícia ruim. Olha que interessante. Olha que interessante. Né? Então, fica uma dica. Tenha no mínimo 3 experiências boas na manga para você compensar isso. 3 frases boas a seu respeito. Se aquele crítico interno começa a te perturbar, você não vale nada, você é um fracassado, imediatamente você tem que ter na manga, aqui na tua manga, algo para você sacar e falar para você se lembrar de uma memória boa, de uma experiência boa, com frases positivas, 3 diferentes para anular essa ruim. Faz sentido para você? Isso é para você rapidamente anular o impacto de uma frase, de algo ruim, tá?
E aí, vamos agora para a quinta técnica, que é de fisiologia, que é de postura, e é da Amy Cuddy, a autora do livro, né? Que é o que ela ficou famosa, a pose do super-herói. Que a pessoa, quando fica nessa posição de super-herói assim, 120 segundos, 2 minutos, assim, ou assim, né? Com os braços para cima, como se fosse um X humano, você tem um ganho de até 30% de testosterona, que é o hormônio da decisão. As pessoas associam o hormônio masculino, mas é o hormônio da decisão, daquela de você agir, de ter, né, autoestima, vai lá. E você tem uma redução de até 40% no cortisol, que é o hormônio do estresse que te bota para baixo. Olha só a diferença, o gap. 2 minutos apenas, assim, tem ganho de 40% na sua taxa hormonal de testosterona e uma queda de 40%. 30% de testosterona e queda de 40% de cortisol. Isso é impactante, isso é muito forte. E a sexta dica, que tem a ver com postura, que essa aí não está no livro, tá? Não está no livro. Essa aí eu trouxe de outro livro, que é o Jogo Interior do Tênis, Inner Game of Tennis, do Timothy Gallwey, que é a reprogramação mental. Reprogramação mental pela identidade. Ele falou o seguinte: eu vou só filmar você. Finge que eu não sou seu treinador de tênis, eu sou um diretor de televisão, de propaganda. E você não é um atleta, você é um ator. Eu vou filmar isso aqui que está acontecendo, tá? Eu vou filmar, eu vou focar assim, ó, no seu rosto só. Eu não estou interessado de como você vai acertar a bolinha. Eu não estou interessado no rumo da bolinha. Eu não estou interessado onde a bolinha vai cair. Só estou focado em você. Aqui. Você sabe interpretar um atleta de grande slam? Você sabe interpretar um atleta top do ranking? Pergunta que eu faço a você. Você sabe interpretar alguém que tem autoconfiança? Você sabe interpretar alguém que tem presença? É isso. Obrigado por você ter assistido essa aula inteira. Eu dei muito conteúdo para você. Foram 6 técnicas, foco, linguagem e postura, que fazem parte, né, da tríade da transformação, do tripé da transformação, para estimular sua presença e poder pessoal, começando pela autorresponsabilidade. Sou Ronaldo Gueraldi, coach executivo de alta performance, trainer em programação neurolinguística. Quer saber mais sobre PNL, coaching, como você se tornar uma versão cada vez melhor de você mesmo? Acesse meu blog www.pnldescomplicada.com.br ou então clica aqui para você fazer parte da minha lista VIP e receber e-mails, dicas, vídeos para tornar sua vida muito mais produtiva, eficiente e melhor, tá bom? Um abraço. Tchau!